Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao Literário, uma parceria do Irmãos.com com o Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e eu estou de férias. Eu e a Carol estamos de férias aqui no Ictus Podcast. Nós vamos voltar com episódios inéditos toda terça-feira a partir do dia 25 de janeiro e a gente vai retomar com essa parceria que você já está amando, eu tenho certeza, com o pessoal do Irmãos.com, seguindo com a publicação conjunta aqui no Ictus Podcast e lá no Irmãos.com do Literário. Durante esse período de férias, você já sabe, a gente tem lançado de segunda a sexta um episódio antigo que já foi publicado então lá em Irmãos.com, e a bola da vez é o livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Também é um autor que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é um clássico da literatura cristã, assim, de verdade. Um livro fininho, mas um livro sensacional. O episódio foi originalmente lançado em março de 2019 e o livro ele foi enviado em janeiro de 2019 lá no plano Peixe Grande do Clube Ictus. Fica então o convite para que você conheça os planos que a gente tem lá no Clube Ictus. Acesse ictus.com.br. Lembrando, Ictus é ICHTHUS. Escolha seu plano e se junte ao mar de pessoas aí que recebem todos os meses em sua casa um kit com um ou mais livros. No caso do Peixe Grande, pelo menos 2 livros todos os meses. No kit de janeiro aí, que foi Imitação de Cristo, por exemplo, a gente mandou 3 livros, tá bom? Isso é meio comum aqui no plano Peixe Grande. Fica aí o nosso convite para que você conheça então e se junte ao nosso cardume aí. No episódio em questão, o Imitação de Cristo Tomás de Kempis, eu e a Carol a gente já tinha voltado de férias, então gravamos junto com o Paulinho, a Adriana e um convidado, Marcos Vinícius Barbosa. Livro muito gostoso e eu espero que vocês aproveitem então o áudio de mais um literário. Até amanhã, galera. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com literário de número 8 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Tan e a única coisa que eu penso sobre ele é que talvez ele já tivesse nascido quando esse livro foi escrito. Talvez! Nossa, Tan do céu. Caramba, obrigado. Olá, eu sou o Tan. Muito velho. Cabelos brancos. Aliás, não, porque cabelo já não tem. Cabelo não tem mais, E eu estou aqui com a Carol, que ganhou o Benjamin, está vivendo a vida de mãe e assim, ela só sabe que é mãe porque saiu dela, só isso. Pois é, gente, o Benjamin é a cara do meu marido, nunca vi isso, mas como eu acho meu marido bonito, então o Benjamin é bonito, né? Você tá de boa, né? Não, super de boa, super de boa. Eu sou a Carol e eu tô aqui com o Marcos e eu queria ser mais criativa, mas Marcos, eu tô com cérebro de mãe, então infelizmente eu não tenho o que dizer. Isso é muito verdade, viu? É. Eu sou o Marcos, eu estou aqui com a Adri, que tem a melhor risada do podcast nacional. Obrigada, mó risada de bruxa. Eu sou a Adri, eu estou aqui com o Paulinho e ele quer ser parecido com Cristo a cada dia para os meninos imitarem ele e assim imitar Cristo. Nossa, Adri, obrigado. Que bonitinho. Tem uma música, Wanna Be Just Like eu gosto dessa música. É bonitinha essa música. Depois eu mando pra você, Carol, você vai chorar. Muito bem, tá bom, gente. Nós estamos aqui de volta com o literário nesse mês. Sim. Mês de março, e prometemos ler o livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. E estamos aqui para falar sobre ele, esse classicão da literatura cristã. Sim. Que por muito tempo foi o segundo livro mais vendido depois da Bíblia em todo mundo. E nós temos aqui de volta a Carol, mãe. A última vez que gravou com a gente, ela era um projeto de mãe ainda, né? Tava lá com o bebê em seu ventre. Nossa, fofo. Depois que ela o Tan que nasceu na era do Thomas Kempis, né? Depois que ela pariu, ela... ela já pode estar de volta com a gente aqui. Carol, seja bem-vinda de volta ao literário. Na verdade, ela só ficou um programa
programa fora, né? Foi um parto rapidinho, né, gente? E temos aqui o Marcos Vinícius, que ganhou a promoção do programa anterior e desvendou o mistério. Estava lendo o Discípulo Radical. Você estava lendo mesmo ou foi no chute, Marcos? Você não contou essa? Foi no chute, mano. Eu não tava lendo, não. Caramba! Olha, mas você tinha ele na prateleira, pelo Cancela, menos? né? Manda embora. Manda embora. Não tenho. É uma vontade que eu tenho de ter ele, mas eu não tenho ele ainda. Que foi esse? Explica. Eu dei uma pesquisada, aí eu vi alguns livros que ele citava no Discípulo Radical. Olha, a menina é esperta, gente. Tá aqui, mereceu tá com a gente. Foi esforçado. Era o Enigma, eu desvendei o Enigma. É isso aí. Ninguém falou que tinha que estar lendo, né? Não tinha regra. Exatamente. Tinha que estar lendo. Mas o Discípulo Radical é bom, viu, Marcos? Nossa, é muito bom. O Enigma era qual que era o livro citado no Discípulo Radical, que era um dos grandes clássicos da literatura cristã e estava, assim, eu não contei isso, mas estava no Clube Ictus daquele mês, né? Então, quem tivesse um pouquinho mais de informação também saberia que geralmente a gente grava livros indicados pelo Clube Ictus, porque o Clube Ictus nos ajuda a orientar a nossa leitura, sempre livros super indicados por grandes homens de Deus. Então, nós tínhamos aqui Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Por isso que o Marcos está aqui com a gente. Marcos Vinícius, MV, eu não sei como é que te chamam na intimidade. Amor. A gente não vai chamar ele na intimidade. Vai chamar de ursinho. Ai, ursinho. Não, né, amor? Vinícius. Mas isso é uma coisa boa de falar aqui, viu? Porque eu li um livro ontem que eu achei muito ruim. Muito ruim. Daí eu fiquei pensando, falei, cara, é tão bom quando alguém que a gente admira o gosto e indica um livro bom pra gente, que daí a gente não perde tempo lendo porcaria, né, amor? Exatamente. Então. Tipo Jane Austen, assim, né, Adri? Então, vocês deram, de vez em quando vocês pisam fora, mas aqui o Confissões foi muito bom. Inclusive eu li, vou falar mal do livro que eu li aquele Quem Mexeu no Meu Queijo, sabe? Gente, achei ruim demais, nossa, mas tá bom. Mas você leu inteiro, Adri? Você começou a ler? Não li. Como que você leu inteiro esse livro em um dia? Porque ele é muito fino e tem umas letras gigantes. Foi ver pra criança aquele livro. Tá. É tipo aqueles que tem 3 frases por folha e uma ilustração? Muito. Aí tem um queijo bem grande, sabe? Sem mentira nenhuma. Tá. Tem um queijo bem grande numa página com uma frase, dentro do queijo. Aí depois tem mais escrito e outro queijo bem grande com uma frase. Tá. Assim, o conceito do livro é legal, mas ele é muito ruim como escrito. Então não coloquem tradução, este no Clube Ictus, tá? Não, Fica a dica. Droga, vamos ter que entrar em contato com a editora. Que saco. Mas a gente lê e fala mal, não tem problema. Se é bem vendido, tem algum valor, né? Nem que seja o valor do apelo clickbait que ele tem. Não, tem valor de royalty pro autor, né? Exato. É só. Mas estamos aqui para falar de Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e a gente vai falar depois do intervalo. Sim, o intervalo foi só isso, a música subiu, a música desceu e estamos aqui. Imitação de Cristo, Tomás de Kempis. Um livro escrito no século e agora? 1400 é século XV, isso? Isso. No século XV. 1400 e pouco. Ele nasceu final de 1300, 1380. Então é 14. Ele nasceu Não, no ele 14, nasceu, mas né? ele escreveu com 20 e poucos anos. Ele nasceu em 1380. Isso. E olha só que o Paulinho falou que eu sou de 1300, hein, mano? Eu sabia que você era velho, só não sabia de quando, né, cara? Aí eu fiquei nessa dúvida. Eu só vou dizer que é o mesmo ano de nascimento que o seu. Tan, ele se acha novinho só porque ele entende os memes, viu? Temos que contar isso. O Tan não entende memes, tadinho. Sabe por quê, né? É porque eu fico gastando meu tempo com coisas relevantes. Olha. Gente, eu adoro meme, adoro sticker. Eu amo conversas por sticker. Mas muito vamos bem, falar vamos da lá. geração de Tomás de Kempis. 1400, século XV. Eu confesso pra vocês, porque eu não sou tão cult assim, e também não quero pagar de cult nunca na vida, que eu nunca tinha ouvido falar desse livro nem desse cara. Na verdade, assim, quando a gente tava trabalhando sobre os 100 livros que todo cristão deveria ler, ele apareceu lá. Mas sabe quando ele aparece e mais um monte de outro aparece, mas me chamou a atenção porque ele tava lá no topo. E aí eu fiquei, mas quem que é esse cara? Aí quando apareceu a oportunidade da gente gravar sobre ele, aí que a gente foi estudar quem era ele, a gente leu o livro, tentar entender esse raciocínio da cabeça dele, mas eu não conhecia não. Vocês conheciam
sabiam quem que era o Tomás de Kempis? Eu tinha ouvido esse nome no seminário, mas assim, bem en passant, assim. Esses grandes nomes da história da teologia, tava lá Tomás de Kempis. Eu não sabia nem que Kempis era um lugar, por exemplo. Então, eu também já tinha ouvido falar, eu sabia da importância dele e tal, mas eu nem sabia do que se tratava o livro. Só sabia que era um livro de referência, citado por grandes homens. Já li outros livros que citaram ele, mas realmente nunca tinha tido acesso ao conteúdo. Assim, a gente vai contar um segredo de bastidores aí pra vocês. Muitos dos livros que aparecem lá do Ictus pra vocês são livros que peixes grandes indicaram e não foram a primeira indicação dele. E a gente fala, putz, ó, isso aqui parece que é interessante. Mas foi pra aí, rede, né? A gente vai lá e coloca. Isso aí mostra pra gente o que o Paulinho e a Adri estavam falando aí agora há pouco, da importância de ter alguém que a gente confia indicando o livro pra gente não cair em furadas, assim, sabe? Porque assim, era um autor que eu nunca tinha ouvido falar, era um livro que eu nunca tinha ouvido falar, ou pelo menos o autor eu ouvi assim, mas não era alguém. Eu ia parar numa biblioteca e falar, olha, um livro do Tomás de Kempis aqui. Nossa, E aí, cara, alguém importante falou pra mim, ó, não, importante, alguém que eu confio, que com gosto literário bom, importante apurado. pra você. Não, alguém que não vai me indicar quem mexeu no seu queijo lá, né? Não, tem uma pergunta. Diga. Será que esse livro ele não é uma referência maior entre os católicos do que entre os evangélicos? Olha, e talvez por isso a gente não tenha tanto contato com ele? É interessante essa conversa, porque assim, a gente tá falando de um livro de um monge católico, um escritor alemão, né? Tomás de Kempis nasceu lá no século XIV e viveu o tempo todo enclausurado, né? Sim, monastério e tal. Monastério. Não sei se exatamente enclausurado, mas ele era um cara que nasceu e viveu para eu não sei os termos, cara, mas para o movimento católico, né? Para o que estava acontecendo naquela época. Mesmo porque até então não tinha acontecido reforma protestante nem nada. Então isso era o cristianismo da época, né? Em 1406 ele já foi ordenado um noviço já. E aí ele fez voto de pobreza, de castidade, de devoção, obediência, morando numa comunidade. Então é bem esse contexto, assim. E ficou até o fim da vida. Ele morreu no mesmo lugar que ele entrou, assim, no mesmo monastério. Quando a gente começou a ler o Imitação de Cristo, eu comentei com algumas pessoas, né? Falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse livro. Eu tô lendo, eu tô achando ele bem interessante em algumas coisas, né? E aí, duas pessoas, assim, que eu admiro no meio cristão, missiológico, falaram pra mim, não, mas esse livro, ele é conhecido, Dri. Como que você nunca tinha ouvido falar dele? Sim, cristãos evangélicos. Mas é bem interessante essa discussão, porque existe, assim, em certos nichos evangélicos, esse preconceito de que, vamos ler só livros de pessoas que pensam exatamente como a gente, que são formados na nossa catequese aqui e vivem do jeito que a gente vive. Mas quando a gente abre nossos horizontes e começa a ler literaturas de outras pessoas que talvez não tenham a mesma orientação teológica em todos os aspectos como a gente cresce muito, porque acaba expandindo muitos horizontes. Mas tem muitos amigos meus e referências, assim, pessoas que estudam muito teologia, que citam vários teólogos católicos. Então, assim, tem muita coisa pra aprender com esses teólogos católicos, principalmente esses aí da era pré-reforma protestante e tal. Então tem muita coisa aí, é muito legal a gente ter contato a isso, né? Imitação de Cristo, pra mim, é um livro devocional, né? É um livro sobre espiritualidade. Eu tenho aprendido muito sobre a solitude, né? Sobre a devoção, sobre o momento a sós com Deus e tal. E pra mim, esse livro tem sido o que tem feito essa conexão, assim, de desligar do mundo e pensar na minha vida, no meu comportamento, de como eu tenho estado diante de Deus. E cada capítulo é uma pancada na cara, né? Tem muita gente que tá ouvindo a gente que nem folheou o livro e tal. Até mais pra frente eu queria ler um capítulo que eu separei, mas ele é desconexo no sentido de não ter uma história corrida. Eles são pensamentos, frases, como um devocional mesmo, que não é ligado a dia e nem nada. Eles são reflexões separadas por capítulos. Aí ele tem um título e tem uma reflexão. Aí no outro dia ele tem um título e tem uma reflexão. Eles são curtinhos, muito curtinhos. Às coisa vezes de uma página, uma página e meia. Mas é interessante que eles são bem densos. Então, assim, poucas vezes eu li 2 capítulos, porque eu lia um, tomava meu café, refletia, orava, porque ele é muito denso, apesar de ser curto. E denso não é difícil, né? Sim. De compreensão difícil. É denso em questão de fazer você pensar na vida, né? Exato. Isso, ele é muito Tinha fácil vários de entender. vários parágrafos que eu relia e relia o mesmo parágrafo. Não porque eu não estava entendendo, mas eu queria absorver aquilo de forma mais plena, porque parecia que o que ele estava falando era muito precioso. Eu não podia passar corrida, entendeu? Sim, e alguns capítulos, por exemplo, eu não sei qual foi o processo de criação dele, se era sermões que ele produzia, se era devocionais pessoais e não tal. parece que tenha sido
sido escrito como um livro mesmo, né? Parece que foi um diário dele, um diário exatamente, devocional. O diário devocional dele, que depois foi reunido para se tornar um livro. Tanto que tem 3 partes, né? São 3 livros que estão juntos em um. Então, mas por exemplo, tem alguns capítulos que ele escreve para pessoas. Ele escreve para a comunidade, como se ele estivesse em cima de um palanque falando para pessoas. E tem alguns capítulos que ele faz uma reflexão dele mesmo. Então é alguma coisa mais corrigindo, interna. são 4, viu, Paulo? Tá, eu já tava olhando aqui já também. Eu tentei falar de memória, não consultei aqui. São 4 volumes que são reunidos em um livro só. E aí tem esses que são mais reflexivos sobre a alma dele mesmo, né? E aí eu acho muito, muito interessante isso. Sim, o último pra mim ficou bem destacado, assim, que ele tá falando sobre a comunhão, e aí a comunhão no contexto católico é o que a gente chama de ceia, né? Aí, aquele capítulo, assim, foi pra mim o que eu discordei de longe, doutrinariamente falando, assim. Mas, assim, mesmo em relação a isso, eu tirei várias lições no momento em que a gente vai pra ceia, da própria irreverência que muitas vezes a gente vai pra um momento tão importante quanto esse. Então, isso é uma coisa interessante de falar, porque por mais que a gente tá indicando aqui Imitação de Cristo, a mais de quem, eu li também e em vários momentos eu me peguei discordando, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, será que eu sou muito rasa por discordar e não entender o pensamento profundo do cara? Ou é porque eu discordo teologicamente mesmo e acho que aquilo não é bem assim, entendeu? Será que nós podemos discordar de um monge alemão do século XV? Eu discordo de um monte de gente. Mas o interessante é o cenário em que o livro foi escrito, né? Ele estava vindo de um momento em que a igreja estava totalmente desacreditada pela própria população, né? Eu estava pesquisando e eu ouvi um padre falando sobre esse livro e ele falou que antes do livro ser escrito, os monges eles colocavam penitências impossíveis de serem feitas e colocavam situações em que a população ela não estava sendo valorizada como a Bíblia manda a gente valorizar, no sentido de cuidar dos órfãos, das viúvas, e aí isso era tanto conhecida como a Devotio Antiqua. E aí depois foi criada a Devotio Moderna e foi quando surgiu o Thomas, o monge, e ele escreveu o livro e aí foi totalmente, esse livro ele é cristocêntrico, né? Imitação de Cristo, né? Tá aí pra isso. E ganhou muita popularidade o livro. Então eu acho que ele foi escrito mais pra época, né? A gente tem que imaginar que a gente tá falando da Idade Média, né, gente? A Idade Média, a imagem que a gente tem é de um negócio bem pesado, né? A perseguição aos cristãos, as pessoas colocadas em fogueira, o martírio de cristãos, tudo que aconteceu nessa época. Os pobres sendo ignorados. Então o cara se levanta no meio de tudo isso e mostra que a gente tem que ser mais parecido com Cristo, a gente tem que buscar uma espiritualidade mais perto de Deus, a gente tem que se desapegar dos nossos bens materiais, da nossa vida e pensar nessa vida de devoção mais perto de Deus. Então, assim, é uma voz dissonante numa época de trevas, né, como é conhecida a Idade Média. Sim, eu queria lembrar só que aqui a gente tá pré-reforma, pré-invenção da imprensa, então Gutenberg não tinha inventado a imprensa, então a Bíblia não tinha sido feita e distribuída ainda, então as pessoas dependiam demais ainda. Demais não, dependiam totalmente, né? Da igreja, dependiam totalmente da igreja, de um clero, para explicar para eles o que era a Bíblia. Então, o contexto é esse. Esse cara escreveu esse livro na época, mas ele escreveu e, tipo, ele não publicou esse livro, porque não existia publicar livros ainda, né? As pessoas copiavam um livro de um pro outro. Eu não ele sei não como tinha nenhum contrato com a editora, né? Não existia esse contexto ainda na história. Exato. Mas assim, eu acredito que algumas pessoas devam ter tido de alguma forma acesso aos escritos do Kempis, e isso ajudou muito na construção da fé da pessoa, na construção da devoção diária da pessoa. A gente tem que fazer esse salto de épocas e de contexto pra gente conseguir entender melhor o livro e ler melhor o livro. Assim, mesmo se a gente não fizer esse salto, o livro ensina muito pra gente nos dias de hoje. Assim. Cara, e é interessante que assim, igual você falou, ainda não tinha a prensa de Gutenberg, então a Bíblia ainda não tinha sido impressa e tal, e aí quando você lê o livro, ele tem no corpo do livro, ele tem todas as reflexões, as devocionais, a vida com Cristo, a imitação de Cristo mesmo ali intrínseca, em comunhão e pensando nos pobres, na devoção. E aí tem o rodapé com o texto bíblico, com a referência bíblica. E aí eu acho interessante isso, porque no corpo do texto não tem a referência bíblica, mas lá depois embaixo, que eu acredito, né, que deve ter sido pós-edição, aí pós-morte do cara. E aí tem essas referências bíblicas, que
que é bem interessante. A sensação que eu tive lendo o livro, assim, por mais que ele tenha sido escrito num tempo muito passado, muito antigo, é que ele é muito atual. E como o próprio Paulinho falou, né, a respeito de ser um livro devocional, eu acho que é um livro até bom pra quem tá iniciando na fé. Você começar andar, né, a nossa caminhada cristã, lendo um livro desse ajuda muito. Porque por mais que ele seja muito antigo, contém muitas verdades atuais hoje, né? Onde a gente, lendo o livro, a gente se depara com muita coisa que a gente vive, mesmo nos tempos atuais. Muito a respeito da caridade, muito a respeito da nossa devoção. Existem alguns assuntos que parece que a igreja esquece, né? Sim. A gente entra em assuntos mais profundos, a gente fala muito sobre teologia, eu gosto de teologia, obviamente, não tô criticando, mas às vezes a gente pensa que toda igreja ela possui um intelecto muito alto e que toda igreja ela precisa disso, mas a igreja ela é formada por pessoas humildes também. E esse livro, ele tem uma leitura muito simples e uma visão muito ampla a respeito do que é a Bíblia, a respeito do que é a vida cristã. E eu acredito que esse livro da Imitação de Cristo, eu lendo isso, eu vi muito disso. É muita coisa que a gente já sabe de fato, mas são coisas que a gente esquece com o tempo. Eu mesmo, eu me deparei com essa realidade. Eu lendo o livro, eu vi muita coisa que, assim, não que eu tinha esquecido, mas que eu tinha parado de refletir sobre. E lendo a Imitação de Cristo, poder meditar sobre o que o próprio Tomás estava escrevendo, trazia de volta a lembrança, né, de coisas que a gente já havia vivido no passado e que é importante a gente continuar vivendo. Então, Marcos, teve uma parte que eu tava lendo do livro, eu falei, isso de certa forma meio que é fácil pro cara falar, porque desde os 12 anos ele já estudava, né, os estudos, já tava vivendo uma vida santificada, aí ele fez voto de pobreza, ele fez voto de devoção, obediência, e aí ele já se tornou noviço. Então eu fiquei pensando assim, né, no começo que eu tava lendo, eu falei pra ele assim, não que pra ele seja mais fácil, mas pra ele isso já tá no cotidiano dele, essa busca da santificação, e aí por isso que ele conseguiu, de certa forma, escrever sobre isso. E aí eu me senti afastada dele nesse momento, eu não tava me identificando. Só que aí, quando eu cheguei no capítulo 26, cara, foi um tapa na minha cara. Falei, ele sofria essa luta interna contra o mal e contra o pecado e contra a ganância e contra o orgulho, da mesma forma que eu sofro todos os dias. E aí, foi interessante que daí eu acabei voltando alguns capítulos, lendo de novo, porque agora eu falei, cara, esse cara é gente como eu, ele tem as mesmas lutas, por mais que ele tenha feito essa declaração, né, essa devoção dele, mas ele também, a gente também fez essa devoção, essa declaração de ser guia a Cristo, de ser imitador de Cristo, de ser discípulo de Cristo, né? A impressão que dava é que ele saía pra trabalhar de manhã cedo, que tinha o chefe dele, que tinha um colega dele que ostentava o carro bonito, então, e tudo igual a gente, né? É muito... posso ler, amor, o capítulo 26? Eu vou ler rapidinho. É de qual livro? É do livro 2? Página 130, agora qual o livro eu não sei. Livro 3. Livro 3, tá. Consolo interior. Capítulo 26 do livro 3. A superioridade de uma mente livre conseguida através da oração e não do estudo. É a marca de um homem perfeito. Nunca deixar a mente relaxar a atenção às coisas celestiais e passar através de muitos cuidados como se não tivesse nenhum. Não como faz um homem dolente, mas tendo a prerrogativa certa de um homem com uma mente livre de afeição desordenada por outro ser terreno. Suplico-vos, misericordioso Senhor, que me preserveis das inquietações dessa vida, ou eu ficarei envolvido demais nelas. Preservai-me das muitas necessidades do corpo, ou serei seduzido pelo prazer. Mantende-me afastado de toda a escuridão da mente, ou eu serei perturbado e vencido pelas dificuldades. Não peço libertação dessas coisas que a vaidade humana deseja tão ardentemente, mas daquelas atribulações que, por desgraça da humanidade, oprimem a alma do vosso servo em punição e o impedem de ter liberdade de espírito tão frequentemente quanto gostaria. Meu Deus, doçura inefável, tornai amargo todo o conforto carnal que me retira do amor ao eterno e me atrai para o mal pela antecipação de um prazer momentâneo. Não permiti que me dominem, meu Deus. Não permite, imperativo. Tá certo. Não permiti que me dominem, meu Deus. Não permiti que a carne e o sangue me conquistem. Não permiti que o mundo e a sua glória passageira me enganem, nem que o demônio me confunda com a sua astúcia. Dai-me coragem para resistir,
paciência para suportar e constância para perseverar. Dai-me a suave unção do vosso espírito em vez das consolações do mundo e em vez do amor carnal. Incuti em mim o amor ao vosso nome. Agora, cara, olha esse final. Vede que comer, beber e vestir e outras necessidades que sustentam o corpo são opressivas para a alma fervorosa. Concede-me a graça de usar tais confortos moderadamente e não me envolver demais em desejá-los. Não é legítimo deixá-los completamente de lado, pois naturalmente eles precisam ser satisfeitos. Porém, vossa lei sagrada nos proíbe exigir coisas supérfluas e coisas que servem apenas ao prazer, ou a carne pode rebelar-se contra o espírito. E nesses assuntos, suplico-vos, permita que vossa mão me guie e me dirija, para que eu não transgrida a lei de forma alguma. Cara, é uma luta muito grande. É uma luta pelo desapego, né? Sim, e que assim, não é, ele até fala, não é errado você querer ter conforto. A diferença é que se essa necessidade e esse apego ao conforto for maior do que o amor por servir a Deus, for maior do que servir a sinalização de Cristo lá onde ele tá, na comunidade. Porque ele fala assim, é muito louco, cara. Se a gente tivesse uma linguagem moderna, né, uma linguagem atual... Faz uma paráfrase aí, amorzão. Não, ele falaria alguma coisa do tipo assim, ó, não tem como eu me desapegar totalmente dessa necessidade, porque senão eu vou andar pelado, não vou me alimentar e vou viver cagado por aí, né? E não é isso que Deus quer, né? A gente tem uma necessidade básica que precisa ser suprida, mas essa necessidade não pode se tornar algo que vai tomar a nossa vida de forma que a gente vai esquecer do que realmente importa. Isso é sensacional, ver um cara lá do século XV falando... O cara que era devoto de pobreza, né, amigo? Vamos combinar. É muito legal, cara. É muito legal isso, muito legal. A gente acha que esses caras que fazem voto de não sei o que, eles não têm lutas contra isso, mas eu acho que muito do voto dele é justamente pra fortalecer essa luta dele, né? Uhum. E até quando ele fala de prazer carnal ali, eu senti uma tensão no voto de castidade dele ali, ó. Eu várias vezes senti isso aí. Mas deve ser, né, Dê? A gente casado aqui, a gente tem nossas vontades saciadas, né? Como é que é uma pessoa que não tem, sabe? É complicado. Eu queria aproveitar que a Adri leu um trecho. Logo de cara eu comecei a ler, e sempre que você vai começar um livro do zero, você fala, ixi, será que esse livro vai mesmo, né? Uhum. Aí, assim, nas primeiras páginas, eu tô na página 26, 27, aqui ele tá falando sobre os eruditos. Isso aí me pegou muito forte, porque eu fiz seminário, eu prego, dou aula, então muitas vezes a gente se coloca numa posição de que, eu sei mais que os outros. O Vinícius tava falando um pouco sobre a questão de humildade e tudo, e muitas vezes a gente se porta como humildão, né? Na verdade, a gente tá em cima da arrogância. E aí ele colocou aqui, ó, tô na página 26 e 27, eu vou dando umas pinceladas, pulando alguns parágrafos. Ó Deus, vós que sois a verdade, torna-me um convosco, em amor eterno. Muitas vezes me deixo consumir pelas coisas que ouço e leio, mas em vós está tudo o que eu desejo. Que os eruditos se aquietem, que todas as coisas silenciem perante vós. Só vós falais a mim. O humilde conhecimento do ser é um caminho mais certo para Deus do que a ardente busca pelo saber. Não que o saber seja considerado ruim ou o conhecimento, pois é bom em si mesmo e foi determinado por Deus. Mas uma consciência limpa e uma vida virtuosa sempre devem ser preferíveis. Muitos erram frequentemente e conseguem pouco ou nada porque tentam tornar-se eruditos em vez de simplesmente viver bem. No dia do julgamento, certamente não será perguntado a nós o que temos lido, e sim o que temos feito. Olha só. Cara, muito legal. Eu grifei essa frase. Nossa, eu também. E aí no final da página 27, aquele que faz a vontade de Deus e renuncia à sua própria, esse é o verdadeiro erudito. Aí eu falei, putz, cara, às vezes a gente não verbaliza, mas a gente olha para pessoas mais humildes e menos eruditas, menos conhecedoras, que não leem, não sei o que, e assim, a gente tá lendo muito livro agora com Ictus, a gente tende a ficar mais arrogante, literariamente falando, e não é isso que Deus quer da gente. Deus quer, ele dá ferramentas pra gente, pra que a gente seja humilde junto com as pessoas e trabalhe essa humildade em comunidade. Ele fala que não é que a busca do conhecimento seja ruim, mas assim, o que adianta você ter conhecimento e não fazer nada disso? E eu lembro muito, tinha uma senhora na minha igreja que ela lia somente a Bíblia, ela tinha dificuldade com ler, porque ela não teve muito estudo, muito
muito ensino, mas aquela mulher, cara, era uma vida em Cristo, assim, ambulante. Era impressionante o como ela aplicava, assim, sabe? A vida em Cristo, como ela aplicava o amor ao próximo, como ela aplicava discipulado, e era muito sensacional, assim. E aí, pra mim, assim, eu li esse trecho, eu lembrei dela na hora, de que isso é uma erudição, né? Isso é a verdadeira, é o que Cristo espera da gente. E é interessante que ele fala assim, quando você chegar no céu, ele não vai perguntar quantos livros você leu. Isso é fantástico. Muito legal. Exato. Na página 16 mesmo ele fala, na verdade na introdução do livro, né? O importante não é o conhecimento que adquirimos através dos textos sagrados, nem a erudição das palavras, e sim a forma como levamos esse conhecimento para as nossas vidas. Muitas palavras não satisfazem a alma, mas uma boa vida aquieta a mente, uma consciência limpa, inspira grande confiança em Deus. É sempre um tapa na cara. Olha, você pode querer ser o melhor, mas nada vai adiantar se você não for humilde. E a gente tem que deixar claro também o outro lado, porque assim como a gente falou no livro do Discípulo Radical, a busca por maturidade cristã, a busca por conhecimento, porque assim, tem gente que meio que dá uma encostada também, né, de, tô lendo a Bíblia, vou aplicar isso e boa. Mas é bom a gente ouvir e ler outras pessoas que fizeram interpretação de uma vida em Cristo, assim como o Tomás de Kempis, né? Isso aí você resolve lendo a primeira parte de Provérbios, né, que ele exalta a sabedoria e tudo, e aí você fala, tá bom, eu preciso... E não é muito fácil também não, né? Não é. Não é muito fácil. Não, a questão é assim, a gente tem que buscar a sabedoria, buscar o conhecimento, mas a questão é por que eu tô buscando isso e para que eu tô buscando isso, né? Aí no seminário mesmo a gente aprende, né, sobre isso, de que não adianta nada a gente ter uma boa teologia se a nossa vida for totalmente arrogante. Não vai adiantar nada a teologia que a gente aprende ou o estudo que a gente adquire. Aí você perde a moral de tudo aquilo que você tá tentando... É falsidade, né? É hipocrisia. Não adianta a gente orar como os fariseus oravam, né? Gritando para que as pessoas pudessem ouvir aquilo que a gente tá orando. O importante é a nossa vida de humildade perante Deus. Isso, e a questão da gente trabalhar com o nosso desprezo em relação aos humildes no sentido de menos letrados, que pra mim é o que pega mais, assim. Eu sou uma pessoa muito crítica do mundo, então tudo que eu vejo, mentalmente eu critico. Esses dias mesmo a Renata falou pra mim, nossa, várias vezes você perde a oportunidade de ficar quieto, porque eu critico tudo. E é assim, eu respondi pra ela, eu falei, mas se eu perder a oportunidade de ficar quieto nas vezes que eu tô pensando, eu não falo nada nunca, porque eu sou um cara que 100% do tempo tô olhando as coisas e criticando ações, criticando situações, o tempo todo. E assim, a minha vida devocional, eu faço a leitura da Bíblia ao longo do ano, faz bastante tempo já que eu faço isso, e assim, se eu passo uma semana às vezes sem ler a Bíblia, corre do dia a dia, pra mim fica muito nítido que eu começo a me tornar uma pessoa ruim, uma pessoa má, assim, uma pessoa irritada, sem motivo, e assim, é exponencial a coisa. E aí eu percebo, cara, faz tempo que eu não leio a Bíblia, assim, e faz tempo 5 dias, sabe? E assim, isso só mostra pra mim o quão ruim eu sou, o quão pecador, o quão mal eu sou. Muito dessa minha crítica, muitas vezes eu atribuo a questão de, cara, pelo fato de eu ter uma devoção com Deus, um conhecimento bíblico, muito da minha indignação com o mundo é talvez a mesma indignação que Deus tem em relação ao mundo. E aí eu meio que me exalto por causa disso. Aí vem a Renata e me dá um comentário desse e eu falo, cara, talvez não seja isso, talvez seja eu pecando fazendo isso. Não, talvez então, seja a forma como você tá fazendo, cara. Não, porque a forma, normalmente eu não me manifesto. É o que a Renata falou. Teve uma outra frase que ela me falou outro dia muito engraçada. Ela me mandou um post, assim, era uma frase de internet. Eu não vou lembrar exatamente a frase, mas era mais ou menos, se eu não falasse 10% das coisas que eu falo, eu não estragar o mundo. Ou, putz, eu não vou lembrar. Depois aqui, eu achei, 90% do que eu sinto, eu guardo pra mim. Os outros 10% que eu resolvo falar já são suficientes pra ferrar com tudo. É isso aí. A Renata leu essa frase, nem estávamos juntos, ela guardou e me mostrou e falou, olha só você aqui. E assim, eu falei, sou eu, é isso mesmo, sabe? Mas enfim, tem partes do livro que eu não concordei. A principal que eu falei, várias partes em que ele defende a ideia de você viver num contexto sozinho, num contexto separado. Me afasta das pessoas. Quanto mais próximo das pessoas, mais longe de Cristo, mais longe de Deus. E ele usa às vezes até Jesus como exemplo de que Jesus era uma pessoa reclusa. E aí eu fiz até uma nota de margem minha. Eu falei, peraí, Jesus tinha momentos de solitude, mas ele vivia para
as pessoas. Nesse ponto, assim, eu acho que o que pesou muito foi a vida de monastério dele, eu não sei. Mas, assim, é verdade que as pessoas vão te levar a pecar, vão ajudar você a pecar, mas, assim, a gente tá aqui pra conviver com as pessoas. E eu ouvindo isso de mim é um absurdo, né? Porque eu... Mas, assim, é interessante que eu discordei dele por ele defender uma coisa que eu sou. Mas eu sei que eu sou e sou errado, entendeu? Entendi. A gente tem que entender, né? A gente não pode ler e absorver tudo, tem que entender o contexto, tem que entender o que ele vivia, o pensamento dele, né? Então, assim, mesmo a gente discordando, é tranquilo a gente conviver com isso dentro de tanta coisa boa que tem num livro como tipo, esse. Uma coisa que me incomodou, e só agora, quando a gente tava começando o podcast, que me caiu a ficha. Mais da metade pro final do livro, ele vai intercalando entre a voz do discípulo e a voz de Cristo. Sim. Então, assim, a voz do discípulo é ele falando sobre os anseios, e aí ele coloca a voz de Cristo, e aí ele se porta como se fosse Cristo falando. Muitas vezes ele usa referências bíblicas, que eu acho bacana, mas tem outras que, assim, ele tá dando ensinos doutrinários, colocando palavras na boca de Cristo. Isso aí me lembrou o C.S. Lewis quando escreveu Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. No final do livro, acho que em algum lugar eu li, ele dizendo que ele tinha a ideia de fazer o contrário, a carta de um anjo, a pessoa que ele tá fazendo, e ele falou, cara, eu pensei na ideia, mas eu não ousei fazer isso, porque seria colocar palavras na boca de Deus. E eu não tenho coragem de fazer isso. No entanto, Tomás de Kempis fez isso assim, e assim, algumas vezes a palavra de Cristo, voz de Cristo, eu não sei se eu concordo, sabe? E aí você fala, cara... Eu me senti incomodado com essa parte também. Quem é o cara pra fazer isso? A maioria das vezes ele usa realmente partes bíblicas. E isso, assim, era uma coisa que eu vim pronto pra jogar pedra no podcast. Só que aí um comentário que eu mesmo fiz e eu não tinha me ligado ainda. Cara, esse livro é pré-imprensa, só existia o catolicismo, assim, como religião forte. E, assim, as pessoas ouviam de Deus através de monges e padres. Então, era a voz de Cristo pras pessoas, sabe? Exato. Hoje, a gente olhando o nosso contexto, a gente acha muito bizarro o cara se colocar na boca de Deus, né, palavras e falar. No contexto atual, é aqueles apóstolos que falam, Deus mandou falar isso, e aí mandam pro Zé. E assim, no contexto de lá era outro. Então, eu analisei e julguei com a minha cabeça de hoje, não com a cabeça da época. Mas o saldo final foi positivo. É extremamente positivo. Mas o livro foi é bem muito de longe bom. positivo. Eu acho que ele tem que ser lido devagar, como a Tri falou no começo. Seria legal você pegar e, sei lá, tomando uma xícara de café, livro e deixar do lado da cama, às vezes até no banheiro, porque é super curto. Você lê um banheiro e para e medita naquilo, sabe? E passa, sei lá, um dia, meio dia, pensando nas consequências daquilo pra sua vida e Depende de quanto tempo você fica no banheiro, né? Você pode ler e meditar no banheiro ainda, né? Porque às vezes dá tempo. Aí vai tomar banho, gente. Sai do vaso e vai tomar banho pra meditar no chuveiro. Meu banho é demorado. É um livro pequenininho, fininho, então não pesa pra carregar na mochila, sabe? É um negócio que dá pra no estar avião, com você o olha tempo só, todo. no ônibus. Se você seguir ele nessa toadinha assim, ele vai, com certeza vai fazer você crescer muito na sua fé. Sim. Com o critério de você ler ele na época dele, num contexto religioso dele, isso é bem bacana. Dá pra levar pra pequenos grupos ele também, né? Com certeza. Pra quem prepara material pra pequenos grupos, de repente pega um capítulo e leva e usa como mod. Sim. Dá pra ler um capítulo por dia tranquilo. A minha proposta era essa quando eu fui começar a ler o livro, mas daí eu fiz as contas, não dava até o dia da gravação de ler um por dia, eu tive que acelerar. Mas eu pretendo voltar agora, porque realmente se você ler 3, 4 capítulos num dia só, você não absorve. O problema é que a gente tem muitos bons devocionais, né, amor? Ai, toda hora a gente fica perdido, assim, com os devocionais aqui, cara. Mas esse é o meu favorito hoje, viu? Pra hora silenciosa, assim, pro tempo de solitude e devoção, eu acho que é o que mais tem me conduzido nessa comunhão com Deus. Recomendo muito pra isso, sem dúvida nenhuma. E olha só, antes de começar essa gravação, a gente fez a live aqui e abriu o último box do Clube Ictus, o box desse mês de março, que a gente tava esperando aqui uma ocasião pra fazer a live. Sim, e você que está ouvindo esse podcast, você não vai conseguir ver a live, porque a live é live e a live foi embora. Isso. Mas tem que ficar de olho na gente, que de vez em quando a gente faz umas lives inesperadas. Ligado nas redes sociais de Irmãos_com, a gente tá aí no Twitter, no Facebook e no Instagram, que é a rede que a gente mais tem investido hoje. A gente tem feito as lives lá. E nós abrimos o box do Clube Ictus desse mês e a gente arrumou um problemão, porque temos o livro do box do mês passado que eu queria muito gravar sobre ele, que é A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E nesse mês veio Confissões de Agostinho, que é um livro que a gente vai gravar com certeza um dia, não sei se agora. E veio o favorito da Adri, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Adri, vamos lá.
vamos lá, parece uma Não é o bíblia. preferido, né? É o preterido, né? É o preterido da Adri. A Adri foge desse livro. Ela não teve uma experiência muito boa com o filme, já tentou assistir 4 vezes. Vai direto pra minha gaveta de meia, porque eu tenho até vergonha de alguém ver esse livro na minha prateleira. Não, você ainda vai gostar e vai virar brincando, gente! Ah, vai tá. Tô brincando, Carol. A Carol vai ficar ofendida. Carol, depois eu quero saber, porque você gosta do livro. A gente podia gravar um Ictus pra fazer um embate. Isso, vocês leem o livro e eu fico de mediador. Não, amor, já rolou leio. isso daí, né? Com o Werther lá. Com o foi bem Werther. legal. Vamos lá, ó. O que a gente vai fazer é um modo bem democrático. Temos 5 pessoas aqui. Temos aqui 3 livros e temos aqui o Marcos Vinícius pra dar o voto de Minerva. Não, o Confissões não entra, né? Tá A bom. gente vai ler o Confissões depois. Confissões outro dia. depois, pelo É porque critério de a que... gente tem que ler um de história Um de ficção e um cristão. E um livro confessional e tal. Confissões a gente deixa on hold aqui pra voltar daqui a alguns meses. Votação entre Orgulho e Preconceito, Viagem ao Centro da Terra, Viagem ao Centro da Terra. Meu primeiro voto. Eu tô com Viagem ao Centro da Terra na mão, mas não tá o Orgulho e Preconceito. Eu queria perguntar quantas páginas tem antes. Ó, lado a lado, Orgulho e Preconceito tem tá aqui. 1 milímetro a mais, digamos. Mas eu não sei de tamanho Não, de fonte. Mas, ó, o tamanho da fonte do Viagem ao Centro da Terra é bem grande. Ótimo. E o outro é igual também, é o mesmo tamanho. Os dois. Vamos lá. Critério pra um mês, Mas, né, assim, gente? Tem que ser pensado. Eu já li Viagem ao Centro da Terra há acho que mais de 15 anos. Então vai e ter eu que gostei reler. muito. Não, de qualquer forma eu teria que reler. Eu já estou lendo Orgulho e Preconceito, então colocar Viagem ao Centro da Terra seria mais um problema pra mim, porque é mais um livro pra eu. Eu tô lendo, mas eu vou voltar no Viagem ao Centro da Terra também. Então Boa. já Já ganhou, já. Não, a Adri já votou? A Adri já declarou o deixa voto nesse, agora. né? falando. Deixa a Carol votar, Porque ela tava Brasil. Calma. toda pra ler Orgulho e Preconceito lá, tava falando, não, vamos nesse, porque acho que ela quer corromper com o preconceito. Tá. Então, é porque eu acho que pode ser interessante como produto do literário a gente dar umas briguinhas aí, cara. Porque briga sempre dá ibope. Pra dar audiência, né? Da audiência. E eu tenho algumas colegas que perguntam pra mim por que eu não gosto. E agora é a minha chance de preparar a minha tese de mestrado contra. Então vai, seu Não, voto é o... deixa a Carol tem que votar. admitir. Vai lá, Carol. Bom, acho que ninguém sabe a minha opinião, né? É um dos meus livros, não vou dizer favoritos, mas é Jane Austen, então eu vou de Orgulho e Preconceito. Dri, Nossa. vai de Orgulho e Preconceito só pro Marcos Vinícius dar o voto de Minerva. Não, mas e aí se ele escolher um que eu não quero? Ué, os dois você quer, você tá na dúvida. Você Se quer você os escolheu dois. Viagem ao Centro da Terra, ele não vai ter que escolher nada, né? Não, então eu voto no Orgulho e Preconceito. Só pra ver. 2-2. Eu escolho Orgulho e Preconceito. Tá vendo que por isso que eu não queria. Paulinho, a gente Eu, grava como espectador, eu vou estar ouvindo embate. Isso é muito bom de ouvir. Ai. Vamos lá, então. Eu encaro, Se todo mundo concordando, é paia. Quero ver desconto. Não, brincadeira. Gente, mas o duro é perder um tempo da minha vida lendo esse livro, sabe? É um mês pra esquecer, né, gente? Vamos lá. Acho que chegou o momento da gente falar sobre o kit de abril, não, né? De abril, né, Tri? De abril, Carol. De abril, kit não. de Ué, o abril. próximo é abril, certo? O que tem o kit de abril? Mano, Do céu. eu tô morrendo de vontade de falar os livros que vêm. Dá uma dica, dá Conta uma só pra dica. gente, porque daí eu não Eu faço vou aquela dizer- cara. Eu posso dizer que os dois livros são do mesmo autor, Carol? Pode. Ué, já Vai, disse. então, Pronto. Os dois livros são do mesmo autor. Tá, então a E gente assim- já elimina um monte de autores que só tem um livro, né? Os dois sei livros são do quanto, mesmo mas autor, certo? Assim, são livros que eu queria ler há muito tempo. São livros que apareceram, putz, Meu mais da Deus do metade céu. dos peixes grandes falaram dele. Eu tô agoniada. Os dois livros E- do mesmo autor são livros top, assim, E estão... os dois Top, livros, top. eles estão linkados entre si. Uhum. Aí agora é importante pra quem já assina, principalmente no plano bimestral, ou quem tá pensando em assinar e aí tá pensando em optar pelo plano bimestral. No livro de maio vai ter também com certeza, provavelmente os dois livros vão linkar com os livros De de abril? abril. Caramba, Então assim, que enigma. você é do plano bimestral, considera mudar até o fim do mês agora de março, então a gente tá no final, o podcast tá saindo no finzinho do mês, considera mudar agora, pelo menos
dias pra passar abril e maio recebendo esses 2 kits. E pra Boa. quem for assinar, considera assinar. Mesmo que seja, não, eu quero ir no bimestral, assina o mensal pra pegar abril e maio e depois você muda pro plano bimestral. A gente E até não tem quando problema a nenhum. pessoa tem que assinar pra pegar o de abril? Ela pagando até o final do mês, ela recebe o kit do mês seguinte. Tá, até 31 de março ela pode assinar pra E pegar o- o de Ela abril. tem que desconto de e irmão assinar Falcão, né, amor? significa pagar, porque tem bastante gente que entra, se cadastra, emite o boleto, o sistema automaticamente gera um boleto para depois de 5 dias, só que como a gente faz o pedido com as editoras no número exato de assinantes, e a gente faz o pedido no primeiro dia útil do mês, a gente precisa que esse pagamento tenha sido feito até o último dia do mês. Então não adianta você assinar no dia 31 e esperar o boleto vencer dia 5 e pagar dia 5, você vai perder o prazo. Certo. Então você pega o boleto vencendo lá na frente, vai e já paga. Uhum. Pra quem é do cartão de crédito não tem esse problema. E Mas, quem é assim, de irmãos.com tem desconto, né? Qual que é o Isso, código? irmãos. Com. Não, só irmãos, Rodrigo. Só Mas você confunde o pessoal. Meu Deus. O código de desconto é irmãos pra você ter 10% na primeira mensalidade. Isso. Tá, agora a gente vai ficar em off. Conta pra nós. Não. Não, pelo amor. Surpresa. Eu não vou falar pra ninguém.